Amém. Deus abençoe nossas crianças. Vamos, amados, estar abrindo a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, no capítulo 14. Capítulo 14 de Isaías, nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Isaías 14, a partir do verso 3. A palavra de Deus, ela nos diz assim: no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, então profetizarás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras, e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco? E és semelhante a nós? Derribado está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazias estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, transpassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Como eles, não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e enchem o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei de Babilônia o nome, e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzi-la-ei à possessão de ouriços e a lagoas de águas. Varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Queridos, nós estamos aí pregando essa série de mensagens no livro do profeta Isaías, que tem como título Fé e Esperança, apesar das circunstâncias. E quando a gente pensa em circunstâncias desfavoráveis, nós pensamos normalmente em algo que está fora da gente, né? Circunstâncias políticas, econômicas, sociais, financeiras, familiares,
coisas que estão ao nosso redor. Mas às vezes essas circunstâncias que nos desafiam, elas estão dentro da gente. São as circunstâncias que constituem quem você é. E aí, pensando nisso, hoje eu queria pensar com você, a partir desse texto, sobre uma palavrinha que é muito desafiadora para a gente, que traz uma circunstância que leva-nos a tropeçar, muitas vezes, na nossa espiritualidade. E essa palavra é o orgulho. O dicionário vai informar que orgulho, uma definição simples, é um sentimento de prazer ou satisfação que alguém sente em relação a si mesmo, que pode ser estendido a algo que eu tenho ou a algo que eu realizei. Então eu posso me orgulhar da minha inteligência, como também posso me orgulhar de um trabalho que eu realizei, assim como posso me orgulhar da minha família. Ou seja, em si, note bem, orgulho não é uma coisa ruim. Orgulho não necessariamente é pecaminoso. Na verdade, em alguma dose, digamos assim, é saudável que a gente sinta orgulho de quem somos, do que temos, do que realizamos. Veja você, né? Imagine eu olhar para a minha família e não ter um sentimento de prazer e satisfação. Em que vai ajudar eu olhar para a igreja, para o meu ministério, sem prazer e satisfação? Então, a ausência do orgulho pode ser também um problema, ligado aí à baixa de autoestima, um sentimento de inferioridade, alguma insatisfação. Então, se você, por exemplo, não sente orgulho do seu trabalho, possivelmente você está insatisfeito com ele, né? Então, se você não sente orgulho de algo que você fez ou algo que exista na sua vida, é provável que isso seja desconfortável para você, você não queira que outras pessoas saibam. A ausência de orgulho. Agora, quando a gente se orgulha, é diferente, né? Nós temos alegria, temos empolgação em falar sobre aquilo. Então, eu tenho orgulho da minha família, eu tenho orgulho do meu casamento, das minhas filhas, da nossa igreja, do meu ministério, orgulho de uma série de coisas que eu faço. E eu acho que você também deveria ter, sabe? Uma coisa simples, uma comida que você faz em casa, que ficou legal, né? Uma decisão profissional, financeira que você tomou, que foi correta, né? Uma prova que você estudou e passou, uma questão que surgiu lá na sua casa que você resolveu. É saudável, espiritualmente saudável, que a gente sinta orgulho dessas coisas. Agora, o orgulho, ele é um sentimento muito sorrateiro. Talvez seja o sentimento mais difícil da gente administrar, da gente exercer o domínio próprio. Porque a nossa dificuldade começa em identificá-lo, em percebê-lo, né? Ele meio que vai se misturando com outros sentimentos, e aí você já não consegue entender muito bem onde é que ele está dentro da sua vida. Para o orgulho vale aquela máxima, né? Em que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o orgulho pode ser saudável, assim, numa dose mínima, bastante controlada. Passou disso, ele se torna um veneno, um problema. E, veja, né, vamos e venhamos, a gente também não precisa ser cristão para reconhecer isso. O excesso de orgulho vai me levar à vaidade, que o dicionário vai definir para a gente como uma admiração exagerada. Então a ênfase está aí no exagerada. Uma admiração exagerada do que você é, do que você tem ou do que você realizou, né? É o famoso se achar. Então você se sente diferente, especial, superior, acima da média. Isso nos leva à arrogância,
que é quando você tem um sentimento de desprezo pelo outro. Então, o orgulho faz você sentir-se especial, você é o cara, você fez muito bem. A arrogância faz com que você olhe para o outro com desprezo, olhe para o outro como se o outro fosse inferior a você, ou o que você tem, ou o que você realizou. Veja, a ausência do orgulho, ou o excesso do orgulho, sempre causará problemas em nossa vida. Pessoas orgulhosas, arrogantes, vaidosas, são difíceis de lidar. E o orgulho pode destruir sua família. O orgulho pode destruir amizades. O orgulho pode trazer problemas para a sua vida profissional. O orgulho pode gerar adoecimento. E aí, quando a gente traz isso, né, para a nossa espiritualidade, para o nosso relacionamento com Deus, a coisa fica ainda mais crítica. Veja que, lendo ou me preparando para essa mensagem, eu estava pesquisando na Bíblia sobre o tema orgulho, né? E eu fiquei espantado com a quantidade de textos que existem na Bíblia nos advertindo sobre orgulho. Na verdade, esse é um dos temas principais do profeta Isaías. E aí a gente chega, né, são vários capítulos onde Isaías vai tratando disso. Lá no capítulo 2 do seu livro, ele já começa apontando essa questão. Aqui do capítulo 13 até o 23, são 10 capítulos, ele traz mensagens sobre 10 cidades diferentes, 10 povos diferentes. E todos eles, ele critica a arrogância, o orgulho e a arrogância dessas nações. Aqui, a ministração é para o rei da Babilônia. Logo no versículo 4, há já uma frase que vai apontar a questão. Onde foi que deu a sua arrogância? Onde é que essa arrogância te levou? E o texto é um poema, né, como se todos estivessem comemorando a morte do rei da Babilônia, a destruição da Babilônia. Então é um texto irônico. E aí nos versículos 13 e 14, vai dizer, olha, você dizia no seu coração, eu subirei no céu, eu erguerei meu trono acima das estrelas, subirei mais alto que as nuvens, serei como Deus. Olha onde o orgulho te levou. Olha onde o orgulho te fez parar. E esse que se achava superior, acima de todos, vai morrer. E aí no versículo 11 vai dizer, a sua soberba será enterrada junto com você. E no inferno, todos aqueles que você humilhou, todos aqueles que você se achava superior vão estar do seu lado. E aí chegamos numa palavra que a Bíblia ela coloca sempre quando ela trata de orgulho, que é o inverso, né? É a humildade. A Bíblia enaltece a humildade e critica o orgulho, porque o orgulho vai levar você para longe de Deus. Veja, vamos voltar lá para a nossa definição. O orgulho é um sentimento de prazer e satisfação que você tem em relação a si mesmo, ao que você fez. Isto é, o orgulho vai ser um sentimento direcionado para você mesmo. Então eu olho para mim, eu olho para o que eu fiz, eu olho para o que eu tenho, eu olho para o que eu conquistei, eu olho para o que eu realizei. Então, o orgulho, ele encaminha uma espécie de idolatria do eu. Só que esse Deus chamado eu, e aí nesse eu aí está o seu nome, esse Deus ele não se contenta com pouco. Precisamos realizar mais, precisamos conquistar mais, precisamos ter mais. E isso vai
inflando a nossa vaidade, a nossa autoconfiança, o nosso egoísmo. Eu me amo e dependo de mim mesmo para sobreviver. E isso me leva à arrogância. Ora, eu sou melhor, sou até mais crente do que você. E nessa religião de você para si mesmo, não há espaço para ninguém, inclusive não há espaço para Deus. Na verdade, veja que hoje em dia, muitas igrejas, muitos líderes desenvolveram uma espécie de cristianismo onde o foco é o eu, Você se tornou o centro do culto de algumas igrejas. Então a pregação é sobre os seus sonhos, as músicas é sobre você, as orações, as ofertas, os ministérios são formas de você encontrar a sua bênção. É difícil a gente chamar isso de culto, porque neles você é o centro e Jesus é o servo. Deus precisa de você. Então o orgulho, ele vai alimentando uma coisa, onde a gente vai ficando tão cheio de si mesmo, que é difícil a gente se voltar para Deus, para adorá-lo, para louvá-lo, para reconhecer nossa dependência, para se humilhar perante Ele. Note, o orgulho impede a gente de reconhecer e admitir nosso pecado. E aí a gente observa que o orgulho, ele curiosamente se manifesta também nas nossas fraquezas. Todo mundo aqui conhece. E talvez você seja essa pessoa que, no momento de dificuldade, não quer ser ajudado. Por quê? Orgulho. Você precisa. Você está no problema. Você está na dificuldade. Mas você não quer que ninguém te ajude. Você não quer que ninguém nem saiba que você está com problema. Por quê? Qual a razão lógica de você ter um problema, ter alguém para te ajudar e você não querer ajuda? Orgulho. É a pessoa que está errada, mas eu não vou chegar para você para pedir desculpas, porque isso significa ferir o meu orgulho. E aí assim a gente vai destruindo amizades, vai destruindo famílias, porque a gente não consegue abrir mão de uma preferência pessoal, de uma opinião. A pessoa está sofrendo longe da igreja, longe do Senhor, mas por orgulho ela não vem. Por quê? Ela entrar por essa porta, ela chegar aqui, ela dizer assim, poxa, não, eu preciso, eu estava errado, eu reconheço que eu errei. Quantas pessoas saem da igreja, estavam na igreja, saíram da igreja, mas não voltam para a igreja. Elas sabem que o lugar delas é a igreja, mas não voltam por orgulho. Então, o orgulho traz uma série de desafios para a nossa espiritualidade. Já mencionei alguns, colocar outros. Veja, primeiro desafio, talvez central, tem a ver com em quem você coloca o seu coração. Jesus vai dizer que onde está o meu tesouro, aí estará o meu coração. O orgulho me deixa cego para Deus, porque eu só consigo enxergar a mim mesmo. O meu tesouro sou eu, o meu tesouro é a minha vaidade. Então, eu vou buscar coisas que alimentem essa vaidade. E note que o Evangelho, ele vai exatamente contra essa questão. O que significa conversão? Conversão significa você se prostrar diante do Senhor e reconhecer que você é servo, Ele é Deus. Ele é Criador, nós somos criaturas. Jesus, falando aos discípulos, ele apresenta uma lista de desafios para aquele que quer seguir Jesus.
E o primeiro deles é: aquele que quer me seguir precisa negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Veja, imagine você, se Jesus te perguntasse, se Jesus fizesse uma consultoria com você, qual é a primeira coisa que alguém que precisa seguir Jesus precisa fazer? Qual o item número 1? Falaríamos milhares de coisas. Mas será que a gente falaria que a primeira coisa que você precisa fazer é negar-se a si mesmo? Negar o seu eu? Esse final de semana, estamos aí com o retiro das nossas mulheres. Louvado seja Deus pela vida delas. Mencionamos aí que a razão de várias das nossas irmãs não estarem presentes hoje aqui. Razão também porque tem alguns maridos, uns tristes, outros nem tão tristes, né? Outros querendo que tenha retiro de mulheres mais frequentes, né? Enfim, não falaremos o nome desses irmãos. Tem esposas que me pediram para vigiar alguns maridos, inclusive, né? Também estou vigiando, mas não vou contar, né? E é interessante perceber, irmãos, que refletindo sobre isso, né? A gente consegue identificar que talvez isso para o homem, o assunto orgulho, ele seja um pouco mais problemático, né? Alguns estudiosos, eles discutem a questão de que por que às vezes, para um homem é mais difícil se converter do que para uma mulher. Então, assim, em linhas gerais, você vai mapear que, proporcionalmente, na maioria das igrejas, né, se não todas, você tem uma porcentagem maior de mulheres do que de homens. E, falando aí como homem, eu vou suspeitar que uma das razões está no nosso orgulho. Somos orgulhosos demais para nos prostrar diante de Jesus. Orgulhosos demais para reverenciá-lo, para adorá-lo. Orgulhosos demais para fazer o que João Batista fez. Importa que ele cresça e que eu diminua. Somos estimulados, queremos, pela cultura ao nosso redor, queremos receber elogios, não elogiar. Queremos ser servidos, não servir. Queremos ser adorados, não adorar. Queremos mandar, não obedecer. Então, os padrões culturais acabam definindo a nossa identidade como homens. Muitas vezes é o orgulho que impede que você, homem, dê um passo na direção de um relacionamento mais profundo com Deus. Então, você que é homem, especialmente que é homem da nossa igreja, eu digo para você, não deixe o orgulho manter você longe do Senhor. Eu vejo isso na teoria e na prática, como muitos irmãos têm dificuldade de fazer como Pedro, de estender os pés para Jesus lavar. Orgulho, orgulho. Óbvio, não é que as mulheres estejam isentas dessa dificuldade, claro que tem as suas lutas, mas parece-me que na cultura que a nossa sociedade propõe para a identidade masculina, o orgulho está na essência. Somos educados a construir uma vida que alimente a nossa vaidade. Educados a não reconhecer nossas fraquezas, educados a ostentar orgulho, educados a ostentar uma imagem de força, de segurança, de sermos melhores. Afinal, estamos sempre em competição uns com os outros. De modo que é extremamente difícil a gente perceber, discernir a presença do orgulho, quanto mais enfrentá-lo. O problema é que essa identidade, essa cultura masculina, ela naturalmente está contaminada pelo pecado. O meu padrão de masculinidade precisa ser Jesus Cristo.
Isso nos leva a um segundo ponto. O desafio de relacionar orgulho, pecado, quebrantamento. O primeiro dos 10 mandamentos que o Senhor deu a Israel foi: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro Deus que você precisa quebrar é o seu eu. Aí entra a palavra humildade, a palavra humilhação. Tiago 4,10 vai dizer: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. 1 de Pedro 5,6, humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele os exalte no tempo devido. Aqui a palavra humilhação, ela nos causa uma dificuldade, uma estranheza, né? Porque na nossa cultura, humilhação tem um caráter negativo. Ninguém quer ser humilhado. Humilhar alguém é uma coisa desprezível. Então, a ideia de humilhação aqui, veja, é de uma forma natural, voluntária, pessoal, eu reconhecer quem sou diante do Senhor. Na verdade, humilhar-se diante do Senhor não é me diminuir. Humilhar-se diante do Senhor é eu reconhecer o meu lugar. Quem Ele é e quem eu sou. Ele é santo, eu pecador. É interessante porque quando a gente pensa em humilhação diante de outra pessoa, aí sim. Quando eu me humilho diante de alguém, isso significa me constranger, me diminuir. Agora, humilhar-se diante de Deus não faz de mim menor do que eu sou. Humilhar-se diante do Senhor é simplesmente assumir a minha posição, o meu lugar, a minha identidade. É aí que o orgulho pecaminoso precisa ser enfrentado. Porque ele nos estimula a assumir uma posição diante de Deus que não é a nossa, que não é a que Deus indicou para a gente. Ele é o Criador, eu criatura, eu sou pecador, eu preciso do perdão, que somente Ele pode me dar. Eu estou morto, eu preciso da vida. Eu estou preso, eu preciso de libertação. Eu estou tomado de angústia, tristeza, preciso da paz que Ele tem a oferecer. Eu estou dominado pelo mal. Ninguém nesse mundo pode me ajudar, ninguém nesse mundo pode me socorrer, ninguém pode me dar o que eu preciso. Eu mesmo não consigo fazer por mim o que eu necessito. Eu preciso recomeçar, reiniciar, e somente o Senhor pode fazer isso por mim. Então, eu reconheço, humilhar-se diante do Senhor, é reconhecer que eu preciso de tudo isso, mas eu não tenho nada para dar em troca. Não há uma relação comercial, não há algum tipo de sacrifício que eu possa dar para exigir isso de volta. Não tem como pagar, não tem como retribuir. Eu me humilho diante do Senhor porque eu preciso da graça dEle. Isso nos leva a um outro ponto, que é a perspectiva da justiça de Deus. A palavra de Deus repete várias vezes, essa mesma frase. Aqueles que se humilham diante do Senhor serão exaltados por Ele. Aqueles que sacrificam o seu orgulho pessoal, um dia serão exaltados pelo próprio Deus. Aqueles que buscam a glória de Deus, e não sua própria glória, serão glorificados. Aqueles que não têm vergonha de confessar o Senhor, serão aqueles que o próprio Jesus confessará diante do Pai. São aqueles que não têm vergonha de servir a Deus, nas coisas mais simples, de assumir a sua identidade enquanto servos de Deus diante de todas as pessoas. São os que negam a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem. Agora, o inverso também é verdade. Os que se exaltam diante do Criador, um dia serão humilhados. Só existe um Deus santo, todo-poderoso, eterno. Ele é Deus que exalta os que se humilham, mas Ele é Deus que humilha os que se exaltam. Os que se exaltam
note bem, como o rei da Babilônia, são aqueles que se enchem de si mesmos, são dominados por sua vaidade, se tornam soberbos, arrogantes, estão tão cheios de si, que não conseguem adorar Deus com sinceridade, não estão dispostos a se diminuir diante de ninguém, nem mesmo diante de Deus. Eles se embriagam com as suas próprias virtudes, cantam para si mesmos e para os outros. Como eles são bons, como eles são espertos, como eles são superiores, como eles são melhores. Eles são quase deuses. O profeta Ezequiel, ele vai descrever a mesma coisa em relação ao rei da Babilônia, lá no seu livro, no capítulo 28. Vai dizer assim, veja você, pela sua habilidade comercial, você aumentou suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Você pensa que é sábio? Tão sábio quanto Deus. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Irmãos, esse foi o caminho de Satanás. Muitos entendem que esse texto aqui de Isaías 14, ao mesmo tempo que descreve a realidade do rei da Babilônia, descreve a situação de Satanás. O que levou o diabo a uma rebelião espiritual foi o orgulho. O que foi oferecido lá a Adão e Eva? Gênesis 3. Deus sabe, né? A serpente dizendo, Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto aí, que ele disse para não comer, seus olhos abrirão, e vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. Vocês não vão precisar submeter ao Criador. Vocês não vão precisar mais de obediência. Por que eu tenho que ficar seguindo as regras desse Deus? Ora, nós somos especiais. Podemos ser como Ele. Guarda no seu coração. O orgulho está na raiz de todos os pecados. Veja, Satanás, quando vai tentar Jesus Cristo, Mateus capítulo 4, ele usa o orgulho. Está lá. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Né? Se você é isso mesmo aí que você está dizendo, mostra aí. O diabo usa o seu orgulho para te levar para longe de Deus. E veja, nem sempre ele usa mentiras. Às vezes ele usa verdades. Olha como é que o orgulho é um negócio sorrateiro. Jesus era o Filho de Deus ou não era? Era. Então, a tentação era, já que você se afirme. Como diz um filme famoso, né? A vaidade é o pecado preferido de Satanás. Porque ela é sutil. E a gente pode estar aqui na igreja. Eu posso estar aqui pregando, a gente está cantando, a gente está servindo. E estarmos sendo motivados por vaidade. Muitas pessoas servem ao Senhor assim. No dia do triunfo da justiça de Deus, no dia da vinda de Jesus, os que se exaltaram serão humilhados, a começar pelo próprio diabo. Jesus vai dizer, todo que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. A arrogância dos homens será abatida, o seu orgulho será humilhado, disse o profeta Ezequiel, Isaías capítulo 2, os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido, porque somente o Senhor será exaltado naquele dia. Depois, no capítulo 10, vai dizer, o Senhor dos exércitos tem um dia reservado para os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Então, queridos, há uma proliferação de textos, para que você entenda a seriedade
do orgulho, da soberba, da arrogância, da vaidade. O nosso orgulho, ninguém vê. Não há um exame, não há uma coisa, não é para eu detectar, poxa, olha, você pecou, né, no dia tanto do mês tal, porque você cometeu um pecado de orgulho. É uma coisa que está entranhada. É mais do que uma ação. E aí eu queria finalizar destacando, às vezes, algumas coisas que para você que já é cristão, pode te atrapalhar. Porque o orgulho, ele pode tanto atrapalhar você que está fora da igreja, de entrar na igreja, quanto você que está dentro da igreja, de se manter servindo ao Senhor. O orgulho atrapalha a nossa oração. Somos orgulhosos demais para fazer uma oração sincera. Somos orgulhosos demais para confessar com sinceridade os nossos pecados. Todo mundo que fez discipulado comigo me ouviu dizer sobre a importância de você ter um tempo de oração audível, sincera com o Senhor. E há pessoas que passam anos de vida cristã e nunca fizeram um tempo sequer de uma oração audível, sincera diante do Senhor. Orgulho. Somos orgulhosos demais para nos colocar na dependência do Senhor. O orgulho, irmãos, atrapalha a nossa comunhão. Como é que você pede perdão? Perdão é admitir que você errou. O orgulho contamina a nossa adoração. Será que nós estamos fazendo isso aqui para a glória de Deus? Ou será que eu estou aqui para ser visto, para ser elogiado? Para muitas pessoas, a igreja se torna um espaço de autoafirmação, poder, visibilidade, influência. Coisas que ela não consegue obter fora da igreja, ela busca obter na igreja. E aí o ministério não é sobre servir ao Senhor. E aí começamos a brigar por cargos, funções, escalas. E aí começamos a diminuir o que os outros fazem. Diminuímos os outros para exaltarmos a nós mesmos. Toda pessoa que serve na igreja, não importa o ministério, não importa o time, não importa a área, todos nós precisamos fazer essa avaliação séria. O seu prazer é servir e adorar o Senhor ou estar numa posição de destaque e influência? Você vem ao culto com a mesma alegria e motivação quando você não está escalado para servir? Você se dispõe a servir a Deus fora da igreja ou em outras funções com o mesmo empenho e dedicação que você dá àquele cargo, àquela função? Sabe, o orgulho nos leva a sermos crentes profissionais. O crente profissional é aquele que cumpre a sua função com responsabilidade, mas depois que acaba, batem no peito, poxa, não. Eu faço o que eu tenho que fazer com responsabilidade e excelência. Mas você não encontra esses irmãos em oração. Você não encontra esses irmãos na adoração. Você não encontra esses irmãos apoiando outros irmãos. Você não encontra esses irmãos se dedicando à vida, às disciplinas espirituais fora do culto. O orgulho atrapalha a nossa visão da igreja. Sabe, muita gente vai dizer assim, né? Eu já ouvi isso trilhões de vezes. Pastor, eu não preciso de cargo para estar na igreja. Eu entendo o que a pessoa está dizendo. Mas, em muitos casos, irmãos, eu desconfio que não é verdade. Não é verdade. Talvez a pessoa queira que seja verdade. Talvez ela deseje que seja verdade. Mas não é verdade.
é preciso olhar para o exemplo de Jesus. Filipenses 2 fala sobre isso. Ele era o Filho de Deus, mas ele não apegou ao ser igual a Deus. Antes, ele humilhou-se a si mesmo. Não humilhou os outros, humilhou-se a si mesmo. Ele se diminuiu para ser encontrado na posição de servo. Servo de Deus, servo dos homens. Então, irmãos, nós estamos aqui para servir. Ser cristão é servir. Servir a Deus, servir aos outros. Para terminar, um último versículo sobre orgulho. Provérbios vai dizer: a arrogância precede a queda. O orgulho precede a destruição. Por quê? Porque achamos que não vamos cair. Você é tão bom, você faz tudo certo, você é tão capaz, você é tão inteligente, você é tão cheio de recursos, você tem tantas experiências, todas as circunstâncias são favoráveis. Ora, você nunca. Acontece com os outros. E aí a gente ignora o conselho de Paulo. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. A gente cuida, né? O que é cuidar para não cair? É tomar precaução, é tomar providência para evitar a minha queda. Então, eu não tomo providências para evitar a minha queda porque eu acho que não vou cair. E eu acho que não vou cair porque eu estou dominado de orgulho. Então, essa verdade, irmãos, é verdade fundamental, você precisa entender isso. Você é caível, todos nós, em todas as áreas. Não há área na sua vida que esteja imune a problemas. Eu estou aqui, amanhã eu posso não estar aqui. Então não é porque eu sou pastor que a minha vida espiritual está garantida. Há 7 dias de lutas até chegar o próximo domingo. E cada dia tem 24 horas. E cada hora é uma luta. E se você não vigiar, se você não lutar, se você não se cuidar, se você deixar o orgulho aconselhar o seu coração, você não tomará providências. Aí você vai ser aquele que pensa estar em pé. Mas você não vai cuidar para não cair. E então, o orgulho vai te levar à queda. Então, irmãos, vamos orar. Queria convidar você a fechar os seus olhos. O orgulho é uma coisa muito difícil, como a gente já falou aqui na mensagem. E talvez você, como eu mesmo, tenha dificuldade de discernir isso na sua própria vida, de perceber isso na sua própria vida. Então, acho que esse seria o seu primeiro tema de oração. Peça ao Senhor: Senhor, me dê discernimento. Me ajuda a compreender, me ajuda a perceber. Me ajuda a observar aquilo que na minha vida, por orgulho, por arrogância, por soberba, eu estou deixando de fazer em relação à sua vontade. Peça discernimento espiritual, peça para que o Senhor te incomode, peça para que o Senhor te mostre, peça para que o Senhor abra os seus olhos. E então, percebendo, admitindo, reconhecendo, peça ao Senhor graça, para que o orgulho não seja a pedra que te faça cair. Que em nome de Jesus, que em nome de Jesus, no seu coração, o eu não seja Deus, e somente Jesus seja Senhor da sua vida.
Senhor, nós estamos diante do Senhor e nós muitas vezes temos que lidar com a Tua palavra, Senhor, com temas que são tão difíceis, porque eles são tão escorregadios, ó Pai. E é tão difícil a gente chegar a um autoconhecimento em relação a isso. Então, a começar pela minha vida, Senhor, eu peço que o Senhor me dê discernimento. Me faz perceber, Senhor, o quanto que da minha espiritualidade, Senhor, está contaminado pelo orgulho. O quanto que nos meus relacionamentos, ó Pai, o orgulho, Senhor, tem condicionado a minha maneira de agir. Em nome de Jesus, ó Pai, me ajuda, Senhor, a negar-me a mim mesmo. Ajuda, Senhor, os que nessa hora sinceramente se colocam diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a negarmos a nós mesmos, ó Pai. A dizermos não para o nosso eu. E então, Senhor, nos colocar diante do Senhor com sinceridade, como servos. E que a posição de servos, Senhor, não nos faça nos sentir inferiores, que não possamos nos envergonhar dessa posição. Que possamos com alegria, Senhor, ocupar o lugar que o Senhor nos chamou a ocupar. Que possamos olhar para os nossos irmãos, olhar para o lado, Senhor, não com desprezo, não com inferioridade, Senhor, mas que possamos nos ver iguais uns com os outros, ó Pai, porque somos pecadores, salvos por Cristo, criados todos à sua imagem e semelhança, Senhor, e todos, ó Pai, num longo e doloroso processo de santificação. Senhor, em nome de Jesus, aqueles, ó Pai, que por orgulho têm se mantido longe da Tua presença, que por orgulho, Senhor, não têm dado um passo de compromisso maior com o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, quebranta o coração, e que nesse dia, Senhor, possamos vencer o orgulho para nos entregar para Jesus. Aqueles, ó Pai, que dentro da Tua casa, Senhor, não têm percebido, Senhor, não têm discernido as suas próprias faltas. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a tomar providências, porque não queremos cair, Senhor. Ó Pai, não há outro lugar que nós queremos estar, ó Pai, a não ser na Tua presença. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Atua em nós com o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, a nos humilhar diante do Senhor, crendo na promessa, na esperança de que um dia o Senhor nos exaltará. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.